Boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro dia da 32ª edição da Expo FACIC. Hoje o Diário de Coimbra dedica a parte do seu debate à cultura, ao folclore, à música aqui em Cantanhede. A partir do nosso stand estúdio, vamos ter hoje 3 convidados para nos falar um bocadinho sobre os grupos e sobre os grandes eventos culturais mais ligados ao folclore de Cantanhede. Aqui à minha direita tenho Carlos Garcia, do grupo regional Os Esticadinhos. A seguir Nuno Caldeira, do Festival Internacional de Dixieland, e Guilherme Santos, do Folk Cantanhede. Queria agradecer desde já terem aceitado o nosso convite para virem aqui falar um bocadinho sobre as vossas atividades, sobre os vossos grupos e de que forma é que vão dinamizando um conjunto de eventos ao longo do ano aqui em Cantanhede. Iria começar aqui pelo grupo dos Esticadinhos. O Sr. Carlos já tem 92 anos. E é bom dizer isto porque ele hoje confessou-me que é a primeira vez que está a falhar uma atuação do seu grupo, que está na Lausanne. No fim de 40 anos. Ao final de 40 anos é a primeira vez que está a falhar uma atuação para estar aqui connosco também para falar sobre este grupo de folclore muito carismático de Cantanhede, não é assim, Sr. Carlos? Verdade. É verdade. Quais é que são as atividades mais importantes do vosso grupo? Portanto, tem o folclore, tem grupo de teatro e tem o museu. E o museu. O Sr. Carlos é um grande também construtor desse museu, não é? Eu organizei o dito museu. Este grupo já tem quantos anos, que me estava há bocadinho a explicar, se pudesse contar um bocadinho da história dos Esticadinhos. Voltando um bocadinho atrás, o folclore em Cantanhede já tem à volta de 200 anos. Em 1850, Silva Gaio, nas festas da Rainha Santa, ele já escreve que à frente do cortejo ia o grupo de cantareiros, que era o que se chamava na altura, em que ele discrimina minuciosamente o traje que atualmente se usa. Quanto aos esticadinhos, é sempre uma pergunta que a pessoa: porquê os esticadinhos? Portanto, em 1909, num ensaio que chamava-lhe Os Ricos, que entre várias... era um grupo de pessoas de classe alta. Caraveira social, claro, não é? E uma senhora aqui próximo da Bocariça, da Adelina Vieira Neves, ela, ao ver aqueles rapazes todos elegantes e as raparigas todas elegantes, sai com esta boca: ai, que grupo tão esticadinho! E daí ficou que em 8 de 8 de 1914 sai pela primeira vez Os Esticadinhos e os Ricos. Ou seja, os Esticadinhos fazem agora, no dia 8 do mês que vem, 110 anos. Oficialmente? Oficialmente. Não, depois só em 1935 é que foi legalizado com esse nome. Como grupo de folclore. Regional dos Esticadinhos. Muito bem. A seguir temos então Nuno Caldeira, responsável pelo Festival Internacional de Dixieland, que em Cantanhede já tem alguns grupos, não é assim? Quando é que é realizado este festival e como é que é feita essa dinâmica toda aqui em Cantanhede, que já começa a ser muito conhecido por este género musical? Sem dúvida. Muito boa noite. Primeiro, agradecer o convite também para participar nesta conversa tão agradável. Muito obrigado. E partilhar convosco o que tem sido também o percurso do Festival Internacional de Dixieland aqui na cidade de Cantanhede, sob a organização do município de Cantanhede. A história remonta já a 2006, num desafio, uma proposta que foi apresentada ao município e que acatou de braços abertos, porque também esta iniciativa, desde a primeira edição, procurou sempre envolver as bandas filarmónicas do concelho. E daí que, na altura tínhamos 3 bandas, hoje temos 4 bandas filarmónicas. Dizia que daí a facilidade de acolhermos também um projeto desta natureza, diferenciador também logo quanto ao género musical, não muito habitual entre nós. Dixieland remete para os Estados Unidos, a música de New Orleans, e que quisemos também implementar e trazer para Cantanhede, para Portugal, desta forma. E já ganhou o seu espaço, não é? Já há alguns grupos que têm dinamizado e não há feira ou certame aqui na região que já não tenha um grupo
desse género musical. Podemos assumir claramente que o Festival Internacional de Dixieland de Cantanhede contribuiu para a formação de muitas bandas nacionais de Dixieland e que têm, de facto, percorrido e muitos palcos por esse mundo fora. Curiosamente, em Cantanhede não temos uma formação integralmente formada com elementos do Conselho. Temos alguns instrumentistas que integram outros agrupamentos, mas em Cantanhede não temos uma banda de Dixieland. Continuamos, sim, a apostar também no trabalho e no reconhecimento das bandas filarmónicas, pelo que sempre que realizamos este festival é incontornável o recurso e a mobilização também das nossas bandas filarmónicas. Passando ao Guilherme Santos, um dos organizadores do Folk Cantanhede, foi, portanto, há 2 semanas, mais ou menos, sim, juntou aqui dezenas de grupos provenientes de 11 países e, portanto, já é um evento com o seu peso no Conselho e também na região, não é assim? Falamos aqui em 9 países, 10 incluindo Portugal. Tivemos 10 grupos estrangeiros em Cantanhede e, de facto, o Folk Cantanhede tem tido uma missão importantíssima de aproximar estas culturas do mundo da população do nosso Conselho. Nós estamos presentes em todas as freguesias do Conselho e, de facto, através das nossas galas e dos nossos eventos, conseguimos aproximar estas culturas que até aqui eram desconhecidas pela maioria da população, das pessoas do Concelho de Cantanhede e não só, porque a nossa dimensão já nos permite também sair do Concelho e levar o nome de Cantanhede pelo país fora. A ideia aqui também é trazer o folclórico do resto do mundo, que tem ligeiras diferenças, mas que se une muito ao nosso folclórico português mais conhecido. Sim, estamos a falar da promoção das tradições das culturas do mundo. É muito diferente do nosso folclore, mas no fundo também é uma parte tradicional daqueles países e daqueles grupos. Nós, este ano, decidimos inovar, não nos ficámos só pelo folclore e criámos um espetáculo de marionetes. Também é uma arte cultural tradicional. Decidimos optar por criar esse festival de marionetes, que decorria ao mesmo tempo que o Festival de Folclore. Começámos por criar esse festival para as crianças, mas de facto a aderência foi tão grande e o feedback foi tão positivo que decidimos abrir também o festival aos adultos, nomeadamente no Espaço Folk, em parceria com a União de Freguesias de Cantanhede e Pocarice. Sentem que cada vez mais o público de Cantanhede também gosta de receber esses grupos de fora? Nós temos eventos durante toda a semana que permitem um contacto mais próximo com esses grupos, desde o workshop de dança que temos também no centro da cidade, o folk solidário, que engloba a presença de todas as associações de solidariedade social com os nossos idosos a assistirem a um espetáculo único, que de outra forma se calhar não o poderiam fazer. Estamos presentes no Hospital de Cantanhede, na Santa Casa, também para aproximar. E no dia da gala final temos um evento que é muito apreciado pelas famílias, onde convidamos as famílias do Concelho a receberem em suas casas alguns membros desses grupos para partilharem ideias, partilharem culturas, para conhecerem a nossa gastronomia. É um pouco através dessas iniciativas que conseguimos, de facto, trazer um evento cultural único no nosso país, porque de facto o nosso conceito é diferente de todos os festivais que estão espalhados pelo país. É um evento que vai para além da música. Sim. Senhor Carlos, queria-lhe perguntar, os Esticadinhos, sendo um grupo de folclórico, deve ter uma agenda muito preenchida. Como é que é gerida toda essa programação, porque participam também em muitos festivais nacionais? Geralmente, não a maior parte deles, uma dúzia, pelo menos no mínimo uma dúzia ou 15. Portanto, os Esticadinhos já tiveram, desde o norte a sul de Portugal, que eu agora ainda estive a fazer de manhã, apesar da quarta classe, 2 anos, estive a fazer de manhã um levantamento que neste tempo todo já anda à volta de 800 exibições no país.
além de irmos a Espanha, a França, a Suíça, a Itália, a Bélgica, a Alemanha, a Andorra, os Estados Unidos da América, em Sardenha, e sei lá, agora não me recordo. Portanto, o Sr. Carlos já viajou muito com os esticadinhos. Conheço um pouco da Europa, porque foram 48 vezes. Graças ao grupo, não é? O Sr. Carlos também é um bocadinho a memória dos esticadinhos, por aquilo que já me esteve a explicar, vai fazendo esses levantamentos, esse trabalho histórico. Sempre se interessou? Como é que começou a fazer esse trabalho? Eu não tenho vergonha nenhuma de repetir que foi preciso 2 anos para fazer a 4ª classe. Já escrevi vários livros, claro, não é? Em que tem, desde o princípio, como disse, desde 1850, apanhado, outra coisa, até hoje tudo, tintim por tintim escrito. Portanto é um historial. Historiadora. Teoricamente, na cultura, não há pai. E fala aqui o senhor Presidente da Junta da Freguesia Cantanhede de Boqueriça, de facto pode testemunhar isso. Confirmo. Confirma, não é? Claramente. Sobre o Festival Internacional de Dixieland, que é um momento alto, ao longo que foi realizado, tinha aqui nas minhas notas, dia 1 e 2 de junho, mas depois qual é que é o trabalho feito ao longo do ano? Muito bem. O Festival Internacional de Dixieland tem esta peculiaridade de ter tido 6 edições seguidas. Depois houve um interregno. Concretizar uma iniciativa destas é muito exigente, sobretudo com esta abrangência internacional que queremos sempre trazer para o festival, essa dimensão. Tem de facto um peso elevado. Com os cortes a que fomos obrigados a seguir, tivemos que suspender a realização deste festival durante alguns anos. Em 2022, através de uma candidatura, de um programa cultural em rede, tivemos a oportunidade então de retomar este festival, desta feita em parceria com outros concelhos, nomeadamente Figueira da Foz e Sor. Aqui ao lado, que também se juntaram. Certo. Tendo sempre por base o princípio do movimento filarmónico. E a partir daí é que chegamos depois também ao Festival Internacional de Dixieland. E depois de 2022 optámos também por uma forma alternada, um ano de forma num ambiente, num contexto mais ligeiro, assinalando um dia com este registro musical. E no ano seguinte, com mais pressão, 2, 3 dias, vamos caminhando no sentido de retomar essa dimensão, essa grandeza que foi também e tem sido o Festival Internacional de Dixieland aqui em Cantanhede. Para nós há formações que são incontornáveis, são paradigmáticas também connosco a colaborar diretamente nesta realização do festival, mas procuramos também outras alternativas. Ninguém fica indiferente ao registro musical, ao género musical que é o Dixie, essa alegria contagiante que transmite, que partilha, e daí que nós procuremos também essa diversidade da formação dos grupos que vêm até nós, como dizia, não só entre os grupos nacionais, mas procurando também outras representações internacionais. Nestas últimas edições contamos com o grupo de Itália, este ano com o grupo de Espanha. Esperemos que, doravante, possamos também alargar esta participação e representação internacional neste festival, como já foi noutros tempos. Às vezes o público, quando depois assiste a estes festivais, como agora estava a dizer, é muito difícil e muito complexo, às vezes juntar estes grupos todos e ajustar ali as datas para que aquilo aconteça naquela data. O Folk Cantanhede também deve ter o mesmo desafio porque são muitos países, são muitos grupos a virem. Eu queria perguntar quais é que são as perspectivas para o ano, se vão contar com mais grupos, com mais representatividade internacional ou se é difícil depois também conjugar um bocadinho todos esses grupos. Esta gestão dos países que temos aqui muitas vezes é começada
e trabalhada mesmo antes de ocorrer a edição anterior do festival. Nós começamos a trabalhar com muito tempo de antecedência, porque existem questões diplomáticas que têm que ser resolvidas com a vinda destes grupos aqui a Cantanhede. Como tal, nós nunca temos uma ideia certa do que é que será o futuro, porque ainda não temos, de facto, as confirmações todas. Podemos garantir que vai ser um festival único, que vamos trazer aqui culturas magníficas e surpreender a população, como sempre temos feito ao longo destes anos. Quando realizam também, desculpe interrompê-lo, quando realizam o Folk Cantanhede também, para além de agregar estes países todos, vocês também se focam muito nesta parte da união, da amizade, desta união entre povos, no fundo, como qualquer, quando também estava aqui a falar com o Sr. Carlos, quando viajam para fora e se juntam a outros grupos, também é com esse objetivo de união entre povos, através da música. De facto, para perceber o impacto que o nosso festival tem nas pessoas que nos visitam, nas cerca de 300 pessoas que estiveram aqui em Cantanhede, nós já por 2 anos consecutivos tivemos membros de grupos que estiveram em Cantanhede a viajar de propósito por aqui para nos fazerem uma visita, para assistirem ao nosso festival, para estarem com os nossos 60 voluntários que fazem este festival acontecer. Porque é um trabalho muito difícil, que custa muito durante todo o ano e, de facto, é graças a estas pessoas que envolvem todos estes membros dos grupos que conseguimos criar um impacto positivo em todas as pessoas que nos visitam. Sr. Carlos, eu agora terminava porque, como os Esticadinhos têm uma programação, vão estar presentes na Expo Facica este ano. Quando é que vão atuar, então? É no dia 4. No último dia? Exato, no último Portanto, dia. vão fazer aqui a vossa atuação. Sim, sim. O Dixieland está presente, mas de outra forma, e o folk também, não é? Pronto. Então fica aqui o convite para depois verem a atuação dos Esticadinhos no último dia, no domingo. Agradecer, o tempo é um bocadinho curto, agradecer a presença dos 3 representantes deste bocadinho de cultura de Cantanhede. Obrigada. O Diário de Coimbra vai continuar a acompanhar tudo o que se passa aqui dentro deste recinto nos próximos dias. Deixo o convite para nos acompanharem nas nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e também em www.diariodecoimbra.pt, mas também na nossa edição em papel, que todos os dias temos um especial dedicado a esta grande feira que é a Expo Facic.